Olá, criptomaníacos! Políticos são predadores. E como age um predador? Ele não vai naquele animal que está saudável, ele vai sempre naquele que está mais frágil, está manco, está doente, porque é mais fácil de pegar. E é assim que vem agindo Trump em relação ao mercado cripto. Ele vem atacando principalmente os shitcoiners, como a gente se refere àqueles investidores de altcoins, aqueles que dão preferência às altcoins do que ao Bitcoin. Esses vêm sendo penalizados continuamente nesse governo do Donald Trump e não foi diferente agora. O que vimos na sexta-feira passada foi a maior liquidação da história das criptomoedas. 19,3 bilhões de dólares em perdas no mercado cripto em somente um dia. Mesmo se considerarmos uma janela maior de até 4 dias para os maiores eventos anteriores, como por exemplo o Corona Crash, né? A pandemia, ou o crash da Terra Luna, ou a queda da FTX, não chega nem perto a esse único dia que tivemos nessa sexta-feira. Pode somar todos os eventos, tá? Somar tudo isso aqui não dá somente o único dia que tivemos na sexta-feira, pelo menos em dólares, né? Se a gente considerar o tamanho do crash que tivemos em dólares. Mas quando olhamos para o retorno do Bitcoin neste mês de outubro, ele está positivo. Isso mesmo, uma alta até o momento de 1,39% para o BTC no mês de outubro, né? Como sempre aconteceu após um mês de setembro verde, né? Sempre que o Bitcoin teve um mês de setembro verde, na sequência tivemos um mês de outubro verde. Por enquanto, ele continua verde. Mas como é possível que esse mês esteja positivo após a maior queda da história das criptomoedas? Bom, o grande impacto nessas perdas não foi sobre o Bitcoin, foi sobre as altcoins. Essa não é a primeira vez que o Donald Trump explora a ganância dos novatos. No ano passado, o grande hype eram as meme coins. E o que ele fez? Ele lançou o meme coins tanto para ele, né, meme coin Trump, quanto para Melania, sua esposa. E o que vimos na sequência, após os novatos comprarem aos montes esses tokens, foi a queda de 90% da meme coin da Melania e de 75% da meme coin Trump. Se essa perda foi pesada para os investidores de altcoin, não podemos dizer o mesmo sobre o presidente, que viu sua fortuna crescer 70% em um ano. E a Forbes explica aqui que o principal motivo para o crescimento dessa fortuna está ligado às criptomoedas. Como vocês podem ver, é a principal fonte de riqueza do último ano. Ao todo foram 2,4 bilhões de dólares para o bolso do presidente americano. Aqui embaixo tem a quebra, né? Ó, tokens de meme coin, acabamos de falar sobre isso, né? Tokens da World Liberty Financial, empresa ligada a criptomoedas da família Trump, negócios em stablecoins e assim por diante. Então ele está ganhando bastante dinheiro com essa brincadeira, né? E agora essa queda de sexta-feira também aconteceu após esse pronunciamento aqui do Donald Trump, né? Ele anunciou uma tarifa de 100% contra a China. Isso desencadeou ali o início daquele processo de queda acelerada no mercado cripto e também em outros mercados. Acontece que agora, né, depois que a queda aconteceu, ele aparentemente está desistindo de taxar a China. Vejam vocês. O que mudou de sexta-feira para cá? Somente no final de semana ele de repente muda de ideia, né? Ele está com um tom mais conciliatório, dizendo que tudo ficará bem e que os Estados Unidos não querem prejudicar a China. Inclusive, querendo agora se reunir com o Xi Jinping nesta semana. Já tem uma reunião agora para evitar essa tensão comercial com a China. Olha aqui. Houve uma desescalada significativa da situação, disse aqui o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O presidente Trump disse que as tarifas não entrarão em vigor até 1º de novembro. Ele se reunirá com o presidente do partido na Coreia. Acredito que essa reunião ainda será realizada. Mas o dano já foi feito, quer dizer, o dano para a grande maioria das pessoas. Mas existe um desconhecido, pessoal. Olha aqui, desconhecido que apostou contra o Bitcoin pouco antes do anúncio de Donald Trump e faturou R$1 bilhão nessa brincadeira. Esse desconhecido, pessoal, ele fez essa brincadeira meia hora antes do anúncio de Donald Trump. Então, assim, aparentemente alguém que sabia o que o Trump ia falar. E se soubesse, sabia que seria um impacto negativo nos mercados.
Essa negociação aconteceu numa exchange descentralizada, portanto, você não tem ali a identidade, não tem os documentos de quem realizou a transação. Mas, como eu disse, os predadores focam nas presas que estão mais vulneráveis. E quem está mais vulnerável no mercado cripto? Aqueles que se expõem demais ao risco. Por exemplo, aqueles que estão alavancados, né? Ao invés de aceitar o Bitcoin como ele é, não, vou alavancar aqui em 30 vezes, em 50 vezes o Bitcoin, tornando o Bitcoin mais perto de uma altcoin. Ou mesmo que compram diretamente altcoins num percentual muito alto. Ao invés de alocar ele 3, 5, 10% da carteira, tem gente que possui mais altcoin em carteira do que Bitcoin. Isso é extremamente arriscado. Você se torna vulnerável a esse tipo de predador, a essas baleias do mercado que rapidamente conseguem te liquidar. E pouco a pouco, eles vão conseguindo tirar esses bitcoins que estavam na mão do povão, do varejo, que hoje possui aí mais de 70% dos bitcoins, e vai transferindo esses bitcoins para a mão de grandes empresas, de grandes países. Não porque o Bitcoin permitiu isso, sim porque as pessoas, por conta própria, resolveram aumentar o risco que elas possuem no investimento, querendo pegar um atalho. Ganhar 100% ao ano não tá bom. Eu quero ganhar 500% ao ano. E quando você se expõe tanto ao risco, basta um evento assim para você perder tudo. Enquanto aqueles que simplesmente compram Bitcoin e colocam na carteira não perderam praticamente nada. Notem aqui como ao longo de todo esse ciclo, né, começou em 2023, os melhores momentos de acumular Bitcoin foram justamente os momentos de maior pânico. Então aqui esse gráfico é o gráfico de medo e ganância, né? Sempre que o medo prevaleceu, são esses momentos que estão circulados aqui em preto, vocês percebem que foram exatamente os fundos de poço ao longo do ciclo, momentos ideais para a compra de BTC. A mesma coisa que aconteceu agora, né? O pessoal ficou morrendo de medo e era um excelente momento de compra. Mas quem estava alavancado ou estava em altcoins perdeu tudo, não tendo capital para comprar o fundo. Essa queda ela não desconfigurou em nada o ciclo de alta do BTC, como eu posso provar por este gráfico aqui. Estão vendo a seta verde indicando o movimento de alta, né? Essa linha de tendência de alta é a linha preta aqui, e a gente encontra fundo sempre sobre essa linha, e cada vez são fundos mais altos. Então a gente teve um fundo aqui, um fundo mais alto aqui, um fundo ainda mais alto aqui, e agora um fundo ainda mais alto nesse ponto, quando pegou em 102 mil dólares. Então o Bitcoin continua a sua subida, respeitando a linha de tendência de alta. E aquelas pessoas que têm capital, né, que guardam parte de capital ali em dólar, em USDT, elas têm como fazer entradas a cada nova queda dessa. Por isso que é importante você não estar 100% comprado. Você precisa ter parte do teu capital reservado para oportunidades de mercado como essa. Abrindo meu gráfico semanal, fica evidente para a gente como a cada toque nesta linha branca aqui, que é a mesma linha de tendência de alta, né, o BTC tende a dar uma disparada muito forte. Na primeira vez que isso aconteceu aqui no início de 2023, foi uma alta de praticamente 90%. Na segunda vez aqui, no final de 2023, foi uma alta de 196% após encostar na linha branca. Na terceira vez, já em 2024, foi uma alta de 118%. E na quarta vez, aqui já em abril de 2025, uma alta de 67%. Agora, fizemos o quinto toque nessa linha, como vocês estão vendo aqui, né? Aconteceu aqui o pavio encostando nessa linha e a partir daí voltamos a subir. Abrimos a semana aqui em alta, o preço já está em 115.800 nesse momento, tá? E ainda acima da nossa linha roxa, o EMA 21, que foi rompido em diversas oportunidades aqui atrás, tá vendo? O fundo, geralmente, quando encosta na linha branca, era abaixo do EMA 21, abaixo dessa linha roxa. Dessa vez, não, tá? Já que a linha roxa está praticamente encostada na linha branca, na linha de tendência. Então, não, a gente nem rompeu a linha roxa, o que é bem positivo. Então notem como o fundo ele acaba sendo uma referência melhor sobre a subida de preço do BTC do que o topo. Porque a gente pode estar distante do topo em algumas situações como essas, mas a gente percebe que os fundos estão sempre mais altos do que os outros. Isso aqui que indica uma tendência de alta para um ativo. E não somente no curto prazo, não somente nesse ciclo, mas quando a gente analisa a história do Bitcoin, a gente vai perceber que esse é o padrão. A cada ano que passa, e aqui eu tenho de 2015 até 2025, né, 10 anos, vocês vão ver que a tendência natural do Bitcoin é apresentar fundos cada vez mais altos.
Então, assim, os picos impressionam, né? Os picos chamam a atenção, mas é a queda, é o fundo que educa. Ao pegar aqui os preços mais baixos do BTC em cada um desses anos, nós percebemos claramente uma escadinha subindo, né? O fundo em 2015 foi $185, em 2016 $365, em 2017 $780, e assim foi crescendo, 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 e notamos aqui, mais recentemente, né? 2022 $15 mil, 2023 $16 mil, 2024 $38 mil, e nesse ano o fundo do poço foi $75 mil. Claramente, o fundo do poço se torna cada vez mais alto, e esse é o preço que você deveria olhar. Se você só olha para o topo, você provavelmente vai comprar topo, porque é isso que te chama a atenção. Quando você olha para os fundos, você compra Bitcoin porque você entendeu o Bitcoin. E é esse entendimento sobre fundos cada vez mais altos que me fez, no vídeo anterior, trazer para vocês o gráfico diário, com esses dedinhos aqui, indicando que provavelmente teria sido fundo do BTC, porque teria encontrado, mais uma vez, esta linha verde, nosso EMA 200 do gráfico diário, né, que sempre vem servindo aqui como suporte para o preço. Dessa vez, não tem sido diferente. Olha aqui como, a partir desse momento, né, o preço volta a subir, olha as barras verdes indicando subida e, também como esperado, sofrendo resistência da linha amarela da média de 7 dias, tá? Posicionado em 116.394. Então o preço chega aqui perto e começa a recuar, como vocês podem perceber. Não serão dias tranquilos, porque a volatilidade ela ficou muito maluca nesses últimos dias, então é normal que a mola ela faça esse movimento até ela encontrar um equilíbrio, então não esperem por tranquilidade ao longo dessa semana, mas se a gente conseguir fechar algum dia acima da linha amarela, acima do EMA 7, a tendência é a gente voltar a crescer a partir dali. A linha amarela, a média de 7, tende a continuar caindo. Por quê? Porque esse dia aqui, ele vai se tornar mais relevante nessa média de 7 dias, né, que são dias de queda aqui, provavelmente puxando essa média para baixo, como aconteceu, por exemplo, aqui. Estão vendo? A média de 7 caindo, o preço não conseguindo romper a média de 7 e cada vez afundando mais até encontrar um fundo e aí sim romper a média de 7. Então é possível que a gente acompanhe agora o BTC caindo aqui nos próximos dias até encontrar um fundo entre a linha amarela e a linha verde, rompendo para cima, tá? Então eu acho que não vamos romper de primeira a linha amarela. Eu acho que provavelmente veremos ainda preços mais baixos para o BTC ao longo dessa semana. Agora, esse trabalho que eu faço aqui, 3 vezes por semana, ele é feito de forma consistente, de forma diária, para aqueles que fazem parte do Nação Criptomaníacos. Quero mostrar para vocês o tipo de mensagem que nós passamos no Discord daqueles que estão hoje no Nação Criptomaníacos. Então tá aqui o Fabrício, né, que faz parte do nosso time, falando para vocês do Nação Criptomaníacos. Importantíssimo, o mercado limpou todas as ordens de compra que eu tinha de criptomoedas. Quem puder, aporte mais e 7 ordens para ver até onde pega o preço. Estamos fazendo uma alocação de emergência para comprar BTC o mais baixo que der. Ou ficamos bilionários ou morremos tentando. Bora, povo! Isso em plena queda, 10/10, no dia da queda, tá? 6 da tarde, estava aqui a equipe, ao contrário de colocar pânico, de colocar medo, de colocar incerteza, não, a gente estava orientando. Comprem agora, que esse tipo de promoção, esse tipo de oportunidade não costuma aparecer. E aí você, criptomaníacos, foram comentando lá no Discord, né? Vocês fazem parte do Nação Criptomaníacos. Aqui pegou até a minha de 107, pegou a de 105. Caraca, segura coração. Despencou para 101. Na BitGet chegou a 102. Teste cardíaco agora. Não consigo comprar pela Binance, dando erro. Como vocês sabem, a Binance deu problema mesmo para comprar, né? Comprei tudo que tinha direito. Comprei $400 em BTC e 250 em Ethereum. Então, o pessoal aqui comentando em tempo real o que vinha fazendo. E o Fabrício orientando, né? Isso aí, pessoal. Primeiro enche os bolsos, depois a gente vê. Porque a gente já tem costume, já tem experiência nesse mercado e sabia da armadilha que estava acontecendo, que aquilo era uma oportunidade. Para a maior parte das pessoas que não está acostumada com o mercado, é um risco. A pessoa vende num momento como esse, a gente ali com orientação, passando para vocês que era momento de compra. Somente essa orientação aqui, ó, o pessoal dobrando o que tinha em criptomoedas, quanto que a pessoa ganhou? Dá ou não dá para pagar o acesso vitalício ao Nação Criptomaníacos, né? É isso que eu falo. Quem tiver interesse, o link está sempre aqui na descrição dos vídeos. Já para os nossos clientes da Outside, a consultoria de criptomoedas, né, que geralmente são clientes com mais de R$500 mil em patrimônio cripto,
a gente utiliza estratégias mais avançadas de derivativos, de DeFi. Nenhum cliente foi liquidado nessa queda. Muito pelo contrário, alguns clientes ganharam dinheiro ao longo dessa queda. Então, se precisar de suporte, também temos o link da Outside aqui embaixo, tá? Mas lembrando, a Outside é para cliente que tem aí pelo menos 6 dígitos em cripto. E eu queria relembrar uma mensagem que veio passando já tem alguns meses no canal, de que quanto mais o ciclo progride, né, quanto mais para o fim do ciclo nós estamos, mais complicado fica o risco-retorno. O risco começa a aumentar muito. Tem gente que me pergunta, tem que pegar empréstimo para comprar Bitcoin agora? Não, a gente já está muito avançado no ciclo. Essa hora de você aumentar o seu risco já passou. Isso é início de ciclo. Lá em 2023, até início de 2024, você poderia fazer algumas loucuras, porque provavelmente o teu retorno ia compensar esse risco. Agora, já não compensa. Uma queda, como a gente viu na sexta-feira, pode destruir o seu patrimônio. Predadores vão buscar a presa mais fácil. Você, quando está alavancado, você, quando está comprado em altcoins, você é a presa mais fácil do mercado. Pode até dar sorte de pegar um período ali sem encontrar predador nenhum. Mas quando eles aparecerem, é melhor que você esteja protegido. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.